vai ao ar nesta terça-feira o nosso primeiro podcast. O tema não podia ser outro: militância seletiva. O termo tomou conta das redes sociais e traz à tona uma questão que já vem há algum tempo sendo sentida por muitos e falada por poucos. O nosso bate-papo foi com a Tati Godoy, atriz, rapper nos anos 90, militante desde 1992, o professor graduado em Educação Especial Romário Barbosa e Alessandro Terras Altas, ator, diretor teatral, cantor e compositor. Então corre lá agora, se inscreva no nosso canal Folha Interativa IBA, ative o sininho e receba nossas notificações. Então a gente vai falar aqui hoje sobre a militância seletiva. O assunto está muito em alta, né? Agora todo mundo está sabendo o que é a militância seletiva, mas todo mundo sabendo naquele sentido de internet, né? Cada um fala uma coisa, cada um acha como que deve ser. Por isso a gente convidou vocês aqui, que são pessoas que representam bem essa militância, vamos dizer assim. E eu acho que a gente deveria começar esse bate-papo falando exatamente isso, porque muita gente acha que sabe o que é, mas na verdade não entende. Então, antes da gente falar sobre a militância seletiva, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a militância em si. O que é ser um militante? Quem se habilita a começar? Eu posso começar. Então, deixa eu me apresentar, né? Como ela falou, meu nome é Tati Godoy, eu nasci e moro em São Paulo, bem próximo da Paulista, bem próximo do centro, então eu sou uma mulher preta que nunca morou na periferia, né? Mas mesmo não morando, eu tenho a visão do que é a periferia. Como eu me descobri preta? Porque também tem esse lance de você se descobrir preto, né? Porque você sabe, quando eu era criança, acontecia os racismos, acontecia as piadinhas de cabelo, de boca, de cor, e a gente meio que achava normal, porque a gente era as neguinhas, né, as neguinhas, e as outras meninas brancas falavam, a gente até não gostava, mas meio que, entre aspas, normal. Quando eu tinha 16 anos, eu já fazia teatro, eu já era atriz. Quando eu tinha 16 anos, eu era amiga de um rapper, que ele era o vocalista do Facção Central, que é o cara que realmente fez, hoje o vocalista é outro, mas naquela época era o Nego. E aí, através dele, eu conheci o Guelé Estudo da Mulher Negra. Aí eu tinha umas amigas e falei assim, por que vocês não fazem um grupo de rap, que não sei o quê? E aí eu tava dentro do Guelé 10, já montei esse grupo de rap, o Tese Real, eu, mais duas meninas pretas, e a nossa DJ era uma menina branca, que é a Daniele. Nós somos amigas até hoje, né? E aí foi quando, através do Guelé Estudo da Mulher Negra, que eu comecei a entender com a Sueli Carneiro, Edna Roland. Eu já escutava Racionais desde os meus 13 anos de idade. Então, aí começou a minha formação, por isso que eu falei de me descobrir preta. Porque eu não atentava ao lance do racismo, por mais que eu sofresse racismo na escola, com piadinhas. Inclusive, um adendo disso, no primeiro espetáculo que eu fui fazer, chamava O Sápias de Boia, e a professora tinha 12 anos, a professora ela levou os alunos para fazer um laboratório, né, no zoológico. E as crianças da minha idade falavam assim, a peça chamava O Sápias de Boia, e todo mundo queria fazer a jiboia. E as crianças da minha idade falaram assim, a Tati não pode fazer a jiboia, ela tem que fazer a macaca porque ela é preta. E eu queria fazer a jiboia, como todo mundo, e eu não entendi aquilo. Só sei, para resumir, eu fiz o teste e eu passei, eu acabei ficando com a jiboia. Mas mesmo assim, as crianças nos bastidores, enquanto eu estava no palco, às vezes eu olhava, elas faziam uns gestos de macaco, né? Então imagina, crianças com 12, no máximo 13 anos, de 9 a 13 anos fazendo isso. Por que eu estou dizendo isso? Isso é uma coisa que a gente, que através da educação. Enfim, e aí eu comecei a militar, naquela época dos anos 90 era um grupo de rap conhecido, então como não tinha rede social, nós militávamos em passeata, tem vários jornais que eu saí, na capa da Folha, na Veja, eu ia num programa chamado Barraco MTV, às vezes falar sobre racismo, então não tinha rede social, mas eu sempre fui militante dessa época. E hoje, com a rede social, eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia nos anos 90.
Não sou seletiva, eu acho que a militância é importante, mas ela é aos poucos uma desconstrução, e não da forma que a gente está vendo no BBB, daquela coisa que até nós, como os pretos, estamos nos desconstruindo, então é muito mais difícil para uma pessoa não preta se desconstruir. Então, por isso que eu costumo usar esse nome, militância seletiva, né? Militância errada seletiva. Então, é mais ou menos isso a minha introdução, deixar os outros falar para a gente dar uma continuidade. Vamos lá? A Tati, boa tarde, pessoal. Tarde. E a Tati falou uma coisa bem interessante. Primeiro, obrigado, Aretusa, pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui. Tati, uma mulherona, né? Conheci um pouco dela ali, gabaritadíssima, e o Alessandro dispensa comentários, né? Na minha concepção, é o artista ibiaense do momento. Filho de peixe, peixinho é, filho de boi, boizinho é. Enfim, a Tati falou uma coisa interessantíssima. Nós, pretos, estamos numa construção e desconstrução. Eu fui me descobrir, igual ela falou, ela teve o processo dela de descobrimento de preta, e eu também tive o meu, e o meu não foi aqui em Ibiá, eu tive que ir para fora para estudar, e nesse momento eu me descobri como preto. Aí, na minha cabeça, até então eu pensava, eu nunca sofri racismo, eu nunca sofri... Além de ser preto e pobre, sou viado, né? Então tem esse quesito ainda. Então, eu fui lá, eu nunca sofri homofobia. Nunca, nunca. Aí eu fui, a partir do momento que eu fui estudar, que eu fui vendo, fui conhecendo, eu falei assim, gente, e isso era homofobia. Eu gostava de dançar. Aí chegava minha mãe e falava assim, nossa, sou menino dançando igual mulherzinha. Nossa, aquele menino pretinho ali, olha que viadinho, sei lá e tal. Então, falei assim, isso já era uma coisa para eu, para estar mexendo comigo, e eu não me importava, eu achava que não era, porque era comum o meio que eu vivia falar isso, ter essas piadinhas, né? Como até hoje as pessoas tentam levar isso adiante. E na escola, tinha aquelas fotinhas da Parmalat, dos bichinhos. Eu era doidinho para tirar foto com um porco e nunca tirei. Eu sempre, a minha professora, que eu gosto demais dela hoje, mas ela fala assim, não, você dá certinho com o macaco, o mico, da Parmalat. Então, e a roupa era pequena em mim, não era, como eu sempre fui tipo, um porte maior do que os outros meus colegas, ficava pequena, pega o frango em mim, e aquilo ali foi. Foi 2, 3 vezes que foram lá os fotógrafos e eu com a mesma foto. Tem as fotos aqui em casa até hoje, eu de um miquinho da Parmalat. Depois de anos que eu fui me tornar, gente, como assim? Como assim? Então, hoje, a minha militância, ela é geral, não é seletiva, principalmente no quesito racial, social, sexual, em todos os aspectos, para que ninguém passe por isso principalmente dentro das escolas, que é o ambiente escolar, que era para ser acolhedor para as crianças, principalmente as crianças preta, pobre, e já sabendo ali da condição sexual daquelas crianças, torna-se um ambiente perigoso, um ambiente que ela não sente prazer em ir. Basta ser um dos piores ambientes para a criança, principalmente a criança preta, né? Então, eu acredito que é necessária a militância super, desde criança ali. Eu estou com um projeto de pesquisa dentro da escola, esperando voltar para concretizá-lo, que é o racismo na educação integral. Sim, existe. Esses anos que eu venho acompanhando, eu venho trabalhar na escola, educação integral, eu vejo isso, a seletividade das pessoas, infelizmente, quanto da direção, quanto dos professores, da comunidade escolar com essas crianças, tem essa separação. E o que acontece depois é o que a gente está vendo aí. Quando é óbvio para aquela pessoa militar, está sendo convincente para ela, está sendo plausível para ela ali, ela vai militar. A partir do momento que ela não deixa, que ela deixa de ser para ela, que vai alimentar o ego dela, ela dá um pau, dá um start. E tem dá um stop, né? E tem a militância que hoje está acontecendo muito, que é a militância atrás do like, né? A pessoa nem sabe o que está acontecendo. Então, não sabe nem o que está acontecendo ali, o assunto a fundo, e vai lá, faz aquele movimento em busca de like, de visibilidade nas redes sociais, que queima o movimento, pega uma pauta importantíssima e um assunto sem embasamento nenhum e tal. O que aconteceu recentemente? Teve um episódio em Uberlândia, eu fiquei super comovido com aquilo. E teve um episódio em Ibiá.
Eu falei assim, Mário, você se comove. Eu com o episódio de Uberlândia, que de Bial, você me comoveu. Eu falei assim, me desculpa, mas eu não vejo o real motivo ali. Aí eu fui acusado, disse assim, você é militante seletivo. Quando um dos seus próximos precisa do seu apoio aqui, você não está. Eu falei assim, não, porque eu vejo que ali não tem necessidade desse clamor da sociedade total, que ali está buscando um pouco assim, de visibilidade. Então, isso atrapalha muito o movimento que aí várias pessoas gabaritadíssimas vêm fazendo no decorrer dos tempos. E eu vou deixar o Alessandro falar um pouco. Ah, boa tarde, eu sou Alessandro, sou de Ibiá, vivi, né, vivi aí por 18 anos, tá dando para ouvir? Sim. Cresci e vivi em Ibiá por 18 anos e fui me descobrindo como um homem negro, né, porque ainda mais que na minha família, de todos os negros, eu era, né, por a minha mãe ser uma mulher branca, né, na minha família lá, na minha família Cardoso, que todos eram muito negroides, eu era eles me taxavam do branco azedo, né, que eles ficavam me zoando, meus primos e tudo mais. E assim, aos poucos você vai se descobrindo e você vai se apropriando. Mas eu sempre cresci com aspectos muito fortes dessa cultura que eu acho que todo mundo que é ibiaense tem, do Quilombo do Ambrósio. Então, você é criança, em algum momento, que seja num desfile cívico, em algum momento, você vai minimamente esbarrar nisso daí, nessa história, nessas lendas, porque isso está no imaginário popular do lugar, né? Então, assim, eu cresci com esse desejo, com essas inquietações, e quando eu me mudo para Uberlândia para fazer o curso de teatro, aí então, né, entendendo, estudando e tudo mais, encontrando os meus pares, falei, opa, eu sou um homem negro gay, né, porque aí eu me assumi e a gente vive todo aquele processo. Dentro disso tudo que vocês falam, né, o que reverbera muito para mim, assim, eu sempre estive envolvido, né, em espetáculos muito políticos. Então, minha estreia aqui foi numa performance que chamava de Exu ao Oxalá, que era uma performance de rua, que cada ator representava um orixá, né? A gente trabalhava com essas questões, né, das religiões de matriz africana. Depois eu vou trabalhar muito, né, com o nosso espetáculo que a gente circulou mais, aqui no Rio, em Minas, em Salvador, na Bienal da Uni, que é o Manifesto Teatral Pulse, né, que é o nosso espetáculo político, né, brechtiano LGBT. E mais recentemente, né, eu venho trabalhado em como eu falo articular, né, o Quilombo do Ambrósio em cena, né? Então, como a gente reviver isso daí, uma história encoberta, né? Porque acaba que como nós tivemos uma dizimação total, né? A gente não tem remanescente, né, pessoas, né? A gente tem resquícios, a gente tem o sítio arqueológico, mas a gente não tem comprovadamente, óbvio que a gente sabe que existe, mas a gente não tem comprovadamente a população quilombola em si, né, naquele lugar. A gente sabe que ela foi dizimada naquela campanha. Então, assim, a gente cresce permeado por esse sangue, às vezes sem entender, porque o quilombo do Ambrósio para o ibiaense, ele se torna, até certo ponto, e onde é conveniente, esse artigo comemorativo, né? Mas nós não nos lembramos do sangue derramado ali, nós não nos lembramos do símbolo dele, de ser um dos poucos quilombos onde nós temos uma fala que circunscreve ele com lanças, né? Então, assim, eles não estavam ali de passagem, eles estavam ali para se fixar, eles estavam ali para não permitir que invasores entrassem, eles estavam ali dispostos a lutar. Então, assim, as lutas que a gente vive hoje, acho que a gente tem que ampliar a consciência, porque as lutas que a gente vive hoje, que às vezes a nossa própria liberdade de ter 3 negros aqui falando desse assunto, elas foram construídas há muito sangue, há muito suor, elas não são de agora, né? A internet, ela é um evento muito recente, que nos possibilitou uma comunicação muito rápida.
mas eu noto que ocorre muito uma banalização. Então, tudo vira uma pauta, e a pauta vira em cima da pauta, e aí já virou outra pauta, e aí problematizou tudo, entende? E uma coisa muito superficial e rasa. Então, assim, acho que dentro disso tudo, né, nesse advento muito recente na história da humanidade, que é a internet, que a gente ainda está aprendendo a lidar com ela, né? Por horas, ela é muito construtiva, mas por vezes a gente usa de uma forma muito destrutiva. Como que nós vamos, de fato, nos importarmos de fato? Porque o problema das questões raciais no país, ele é um problema de todos. Ele não é um problema só da pessoa negra, né? E quando esse discurso ele ganha visibilidade num programa de televisão nacionalmente, eu acho que mais do que a gente põe em xeque a atitude, isso, aquilo, tudo bem, faz parte do jogo, do entretenimento, de tudo mais, e da nossa própria análise. Mas mais do que esse julgamento taxativo, que esse linchamento virtual, acho que é interessante a gente descobrir o que de fato interessa. Né? Por que essas pessoas negras, porque nós só temos uma edição com tantas pessoas negras, depois de 20 edições, né? Nós sempre tínhamos 1, 2, quando muito 3, e agora colocaram a edição com mais pessoas negras. Então, assim, como que isso chega, né, na sociedade? Como que isso comunica? Como que foi feita essa seleção dessas pessoas que estão ali? Será que realmente não se sabia que a Carol Conká tinha esse posicionamento nos bastidores? Né? Acho que a gente pode colocar em xeque tudo isso aí, para a gente ter um senso mais crítico antes da gente ficar fazendo juízo de valor, né? E realmente dar valor a lutas que são muito densas e muito importantes, né? Sempre foram e hoje mais do que nunca. E eu queria ver com vocês estão falando aqui, eu estou pensando, algum de vocês já se viu fazendo isso que eles estão fazendo lá na casa do BBB? Talvez discriminando uma mulher branca, talvez alguma coisa parecida, que depois vocês pararam e falaram assim, gente, mas isso que eu estou fazendo está errado, porque eles fizeram com o meu povo e agora eu estou... Esse lance, o Eretusa, do racismo reverso, né, de discriminar pessoas brancas, ele não existe, né? O que existe? Realmente ataque, ofensa, isso tudo, independente de pautas, assim, minha opinião, independente de pautas, de tudo mais, isso é do jogo da vida. A gente vive disputas, a gente briga com o nosso namorado, com a nossa mãe, dentro de casa, a gente tem discussões. Às vezes a gente tem umas posturas que talvez, digamos, não são saudáveis, orgânicas, mas assim, no meu ponto de vista, racismo reverso não existe. Quando uma pessoa negra se contrapõe a uma pessoa branca, talvez aí existe esse lance da falsa militância ou de uma militância desmedida, né, num nível acentuado, e aí a pessoa vai se embaralhando. Mas, assim, não existe isso de o meu povo agora está fazendo o que fizeram conosco, porque nós não estamos na mesma balança, né? Mesmo que exista o atrito, o conflito pessoal, da pessoalidade, antes disso, o branco vai continuar sendo branco e vai continuar a estar numa posição de privilégio, o negro continua sendo, sempre estando aquém. Né? Se você, assim para todas as pautas. Se você vai numa empresa e você pega o mesmo cargo de uma mulher e de um homem, 90% das vezes você vai encontrar mais o homem ganhando mais para o mesmo cargo que aquela mulher desempenha. Então, assim, essas coisas já estão postas, né? Então, assim, o racismo reverso, eu acredito que ele não existe. Mas acho que talvez nós podemos conversar sobre, assim, essa coisa desmedida, né? E tudo mais. Porque não tem o mesmo peso social e histórico, né? Primeiro a gente precisa ver, né, o que é o racismo, para depois saber se ele é reverso ou não, apesar dele não existir. Racismo é o quê? É a estrutura que as pessoas pretas não têm, é o poder, né, de uma raça sobre a outra. Então, as pessoas pretas nunca tiveram poder para ter potência sobre uma outra raça. Por isso que o racismo reverso. O que acontece ali é um preconceito, uma discriminação, que não tem nada a ver com racismo. Assim, tem a ver com a cor, com a sua etnia. Tem muita gente que fala assim, mas os próprios negros, eles escravizavam outros negros no passado. Não, isso é questão de etnias diferentes dentro deles. O mais fraco escravizava o mais forte. Então, é uma coisa cultural deles, que não tem a ver
essa questão também a gente possa explicar. Conforme a pergunta, eu sou uma mulher preta que sempre convivi com pessoas brancas, pelo fato de eu morar no bairro da Bela Vista, na Liberdade. Inclusive, eu tenho uma irmã por parte de mãe que é mestiça de japonês, então eu sou uma mulher preta que 80% dos meus amigos são brancos, não são negros. Eu tenho amigos pretos, mas 80% eles são brancos, então eu sempre convivi com pessoas brancas. A questão de quando a gente vê no Big Brother as pessoas falando uma militância seletiva ou errada, por exemplo, que nem a Lumena, é aquela pessoa que está falando, mas ela não está falando praticamente no que ela acredita. Ela está querendo dizer um ponto de vista para que ela possa ser aplaudida. Porque quando você tem uma militância realmente, que a gente costuma brincar, que é Nutella ou raiz, quando você tem uma militância raiz, você sabe o que você está falando, né? Você sabe o momento de você falar. É que nem você pegar uma criança de 2 anos e ficar falando para ela não mexer na tomada, que vai machucar. Se você deixar sozinha, ela vai mexer na tomada, porque ela não sabe. E aí ela, sabe, às vezes o choquezinho dá uma cosquinha que não foi tanto choque, ela vai mexer de novo. Exatamente assim que funciona a militância. Não dá para você cuspir tudo na pessoa. Aquilo que eu falei, nem a gente está se descobrindo como preto. Então, imagina, as pessoas são apenas 132 anos de uma falsa liberdade. Outra coisa também, não podemos julgar o que a sociedade faz, é o que você acabou de falar agora, de que 20 anos nunca teve uma edição com tantos pretos. E aí, quando coloca 8 pessoas pretas ou descendentes de pretos na edição, eles acham que esses 8 representam 54% da população, e não é. Eles representam 54% da população na cor, né? Mas não nas ideias. Então, a gente vê que até nesse parâmetro do Big Brother, eu não consegui achar a palavra, mas você vê que tem aquele racismo. Não, preto é tudo igual. É como se fosse assim. Tá vendo? A gente deu oportunidade, desculpa falar, mas olha a merda que eles estão fazendo. Olha, põe muito. Gente, pessoas pretas são pessoas, indivíduos como qualquer outra pessoa. É que nem eu pegar e falar que todo branco é racista, todo branco é descendente de Hitler, todo branco é nazista. Então eles põem no pacote só porque eles são pretos, né? Não, eles têm a individualidade dele. Provavelmente essa militância que eles faziam era a forma que eles acreditavam, e potencializa pelo fato deles saberem o seguinte: como o outro BBB começou um processo. Se a gente for pensar, gente, como eu falei para vocês, eu sou militante desde 92. A maioria da população, por mais os mais velhos que militava, os mais jovens estão militando agora com relação à internet, né? Ficou mais potencializado o que a gente está fazendo, porque a gente vê para o mundo, né? Black Lives, esse ano que teve. Então, se a gente for contar esse movimento mesmo, é de uns 3, 4 anos para cá. Não estou dizendo que ele não existe há anos, mas estou dizendo que ele potencializou de todo mundo falar sobre o racismo, de todo mundo, pelo menos, parar para escutar, porque as pessoas, se até hoje eles falam que é mimimi, até alguns anos atrás eles não davam nem atenção. Hoje, mesmo a pessoa que fala mimimi, ela para ouvir, por isso que ela está falando mimimi. E aí o que acontece? Então as pessoas têm que parar de colocar que pretos é tudo a mesma coisa, até porque nós temos tonalidades de peles diferentes, né? Um mais claro, um mais escuro, que vem aquela coisa do colorismo. Assim como o nosso tom de pele é diferente, a gente vê aqui, são 3 homens pretos e uma mulher preta. Eu sou retinta, o outro é um tom um pouco mais claro do que eu, e o outro é um pouco mais claro, entendeu? Então, assim, somos indivíduos. Nós não somos cores. Nosso pensamento, por mais que a gente tenha essa negritude o dia inteiro na gente, 24 horas por dia, sabendo que somos pretos, cada um tem a sua criação. Então, quando eu falo da militância seletiva, é exatamente disso. Como você perguntou, Eretusa, será que ele não colocou aquelas pessoas que já sabiam? Eu acredito que um pouco sim, um pouco não. Até porque aquelas pessoas que estão lá, tirando a Camila de Luca, que veio com uma outra vertente de youtuber, os pretos que estão lá, eles surgiram fazendo coisas de militância, mesmo que não seja aquela militância, sabe, massurada, de ficar falando toda hora, mas se eles estão no patamar de artistas, de referências, entre aspas, até chegar a ser escolhido o camarote do BBB, porque eles tiveram uma caminhada nessa militância. E aí, quando chega, provavelmente pelo fato deles serem artistas, eles conviviam com pessoas brancas
e com pessoas também que não tinham essas consciências, independente de ser brancas ou pretas, da questão do racismo estrutural. Então, eles usaram as coisas que acontecem na vida dele, na sociedade que eles convivem, e passaram para a televisão por milhões de pessoas. Provavelmente, várias vezes a Carol fez aquelas piadinhas, humilhou alguém, até porque eu tinha uma amiga, a gente 35 anos de amizade, a gente parou de se falar por uma coisa besta, mas a gente estava acostumada com assim, a fulana é assim mesmo, e é o jeito dela. Então a pessoa meio que começou a acostumar a ver isso. Então é uma militância errada que ela também está precisando aprender para que ela possa passar, gente. Enfim, a terminar minha fala é que nem assim, eu não sei, eu sou uma pessoa que eu não sei cozinhar muito bem. Então, como que eu vou falar uma receita para alguém, como que faz um bolo de chocolate, se eu não sei fazer? Aí eu vou falar do meu jeito. E do meu jeito, se de repente eu tenho um número de seguidores, de repente se eu estou numa emissora grande, eu acho que é o meu jeito e vou ficar falando, e as pessoas, como, entre aspas, fizeram eu chegar nesse patamar, vão acreditar do que eu estou falando. Só que agora ela está falando para milhões, ela não está falando só ali no núcleo dela, só nos bastidores. E aí foi a questão, pera lá, nem todo preto é assim, nem tudo é racismo, nem tudo precisa ser dessa... Não. Só para terminar mesmo, nos anos 90, a Lumena, por exemplo, ela me remete muitos os rappers dos anos 90, porque nos anos 90 tinha isso. Lembra que eu falei que tinha uma DJ branca? O rap sempre foi muito do gueto, né? Só que daí, depois aqui em São Paulo, ele começou a ir para os jardins, para a elite. Então ficou uma mistura. Só que assim, os brancos começaram a ir para as baladas que tocava rap. E ficava aquela rixa ali, né? Nossa, quanto branco na festa de preto, quanto branco na festa de preto. Vila Madalena, por exemplo, era um bairro de baladas pretas. Hoje você parece que, para quem conhece aqui São Paulo, Vila Madalena, você quase não vê preto ali, mas ele começou com barzinhos, com baladas de gente preta. E aí, conforme a gente sempre sabe que tudo vai tomando, hoje você não vê na Vila Madalena os barzinhos com a galera preta. E é mais ou menos por aí, né? Então, deixa eu deixar vocês continuarem para vocês falarem também. Eu não falo, eu acho, eu já tenho certeza que o racismo reverso não existe. Isso não existe. O que existe, eu concordo com o Alessandro, é o ataque. É uma forma de defesa que a gente, os outros pretos encontram de estar atacando. Tipo, eu já me peguei falando assim, tipo, a gente estava num pagode com algumas amigas minhas pretas também, aí chegavam umas meninas, elas falavam assim, lá, e bem as brancas. Entendeu? Essa forma, assim, eu não acredito que isso seja racismo reverso. Não tem como. Porque essas meninas brancas, elas jamais vão entrar numa loja de cosméticos e vão ser seguidas pelo segurança. Já minhas amigas, sim. Sempre, toda vez que elas entrarem numa loja de cosméticos, elas vão ser seguidas pelo segurança. Todas as vezes. E isso por devido à cor delas. As brancas, não. Entendeu? Então, e tem a questão se eu falar assim, Romário, você sofre racismo agora, direto? Eu falei assim, sim. Se eu estiver numa cidade que ninguém me conhece... Aqui em Ibiá, não. Uma cidade pequena. Mas se eu estiver numa cidade, eu e meu amigo branco, meu companheiro branco, e eu for entrar em qualquer lugar, eu sinto ali que eu estou naquela falsa liberdade. Porque vai ter um cara atrás de mim me olhando sempre. Sempre. E meu amigo, o meu companheiro ali do lado não vai ter. E tem, igual a Tati acabou de falar, que nem tudo é racismo. Não podemos se colocar. Por quê? Mas eu vejo pessoas que se acham militantes, que se falam militantes, atacar uma branca porque aconteceu um episódio que eles colocaram o título como racismo. Por exemplo, um cara, em busca de likes, disse, a pessoa chegou nele, a cidade estava num momento festivo, um funcionário do supermercado chegou no cara e perguntou se ele precisava de ajuda e que ele estava na cintura. Se ele estava com alguma coisa na cintura. E ele achou, já saiu filmando o supermercado, falando que o mercado foi racista com ele, achando que ele estava com arma. E não foi. Não estava presente e não entendi, desculpa. Não entendi. Se ele fosse loiro, teria tido essa abordagem? Então é isso a questão que a gente fala, né? O racismo que é o racismo estrutural. Oi? É por isso que eu estou falando que o fato não houve racismo. Porque como uma cidade pequena estava cheia de pessoas de todos os jeitos, ali, branco, preto, houve abordagem nos brancos, entendeu? Então nem tudo é racismo, da mesma forma que você falou. Então, eu não sou extremista na minha militância, falar assim, aquilo ali foi racismo, sim. Nesse ponto, não foi. Aí as pessoas da cidade se comoveram toda e atacaram essa mulher.
entendeu? Aí como assim, ninguém se colocou no lugar dela, assim, não, ela é humana e tal também. Será que foi um ato falho? Será que foi alguma coisa que aconteceu? Então, Que mas assim, levou ela a nesse fazer lugar que você isso? está dando um exemplo, Ninguém colocou no lugar dela. então, mas nesse lugar que você está dando exemplo, aconteceu, por exemplo, de revistar e de ver uma outra pessoa que não fosse preta na mesma situação? Tá? Então, assim, a gente tem que ver a questão seguinte, assim, o olhar, por isso que chama a palavra racismo estrutural, né? O olhar das pessoas, eu digo até eu como uma mulher preta militante, eu já tive esse olhar discriminatório, de ver o padrão de que a gente sabe que aquele padrão que você fala assim, será que o cara vai me roubar? Ou atravessar? A gente inconscientemente remete. E aí, como eu falei para vocês, no meu caso muito específico, que sou uma mulher preta que moro no centro de São Paulo, que é o lugar que é muito misturado, eu já tenho uma visão de saber se o cara é o ladrão mesmo que está ali na bike ou se é um cara que está mal vestido. Eu, Tatiana, porque eu moro no centro de São Paulo, eu cresci com essa mistura, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, você vê um cara de perfil supostamente, vamos supor, hétero com uma trans, que você vê que ela é trans, ninguém fica lá apontando, aqui não existe muito isso, porque é normal, é comum, as pessoas vê toda hora que não tem essa questão de, não estou dizendo que não tem discriminação, tem, mas ninguém fica apontando como em outros lugares do Brasil, ou como outros bairros de São Paulo. Aqui na região central é muito mais, vamos dizer assim, muito mais acostumada de ver. Então, se eu sair com verde e limão de topzinho, então vai falar, nossa, é meio que normal, entendeu? Mas nos outros lugares não são. Então, a gente tem que ver isso. Uma pessoa separada, mas parou todo mundo? Ou só aquele indivíduo que estava com situação suspeita? E por que ele despertou uma situação suspeita? O que levou a pensar que ele era suspeito? Mesmo nessa questão, não dá para a gente, como ele falou, achar que tudo é racismo. Nesse caso, aí tem que fazer uma análise. Quem mais foi abordado? Quem mais supostamente parecia que estava com alguma coisa em cima da roupa, embaixo da roupa? Foi só aquele rapaz preto, só ele estava, só ele deu a impressão que tinha assim, ou outras pessoas, mas essas outras pessoas não foram abordadas? Que é a questão do nosso olhar. Por exemplo, aqui, eu nunca sofri racismo direto, com exceção dessas que eu falei, né, de criança, de adolescente, né? Ninguém queria beijar, que é a questão da solidão da mulher preta, que são tantas coisas, a gente teria que ficar o dia inteiro falando. Mas eu fui a última a beijar das amigas, eu fui a última a perder a virgindade, eu tive poucos namorados. Mas a questão é o seguinte também, hoje a gente está em uma sociedade que, se a gente for pensar, o Brasil foi o último país a abolir a escravatura, são apenas 132 anos. A gente está vendo pessoas tomando vacina com 104, 5, 6 anos, ou seja, pouco tempo, uma pessoa, se ela não for escrava, a mãe dela foi, o avô dela com certeza foi. Então é uma desconstrução. Não o caso das pessoas do Big Brother, mas às vezes você vê as pessoas naquele radicalismo que é tanto tempo oprimido, que elas confundem, que a gente quer igualdade, a gente não quer separação. Até porque no Brasil não dá para separação, porque não existe branco puro nem preto puro. Eu não posso falar, até uma pessoa loira de olho azul, ela pode ter o avô preto, que é diferente dos Estados Unidos, né? Que uma gota de sangue, 5 gerações sua, você é considerado afro-americana, por exemplo. Você, Letusa, se seu avô fosse preto, por exemplo, você não seria uma mulher branca, você seria uma mulher afro-americana. Mas é uma outra cultura. A cultura do brasileiro, nós somos miscigenados. Nós somos uma nação formada por miscigenação, mesmo sendo através do estupro, mas nós somos uma nação miscigenada. Como que a gente pega e por que a mídia colabora por isso? Eu sou uma mulher que vou fazer 46 anos e agora que você vê as mulheres pretas de uma outra forma na televisão, porque eu sempre vi, ou é uma empregada, ou era uma escrava, ou então aquela preta mais clara era a mulata, né? Que a gente já sabe que mulata é mula com cavalo, e a gente só via os pretos levando chibatada. E quem levava chibatada era o Mussum, que sempre estava bêbado, o Tio Macalé, que era o negro feio sem dente. Então nós não tínhamos, a minha geração que é dos anos 70 para cá, nós não tínhamos representatividade de uma forma bonita. Hoje uma criança preta, ela quer ser igual a Beyoncé. Ela quer ser igual ao Lázaro Ramos, porque ela mostrou que aquelas pessoas venceram. A gente sempre ficou escutando que, vocês preto é vagabundo, porque vocês não trabalham, o seu cabelo. A gente nunca foi mostrado, que eu acho que a grande culpa é da mídia, assim. Nós não fomos mostrados como belos. É isso, gente.
Eu queria falar um pouquinho, gente, sobre. Você começou a falar aí sobre o estrutural. Que eu vou ser muito honesta, eu até. Aí eles falam que o BBB não é cultura. Aí até eu não tinha ouvido esse termo, o racismo estrutural. Vamos falar um pouquinho sobre ele, porque eu acredito que da mesma forma que eu não tinha esse conhecimento, eu acredito que muita gente também não tem. E quando eu descobri, eu achei uma coisa muito. Eu me vi muito, eu achei que talvez eu seja racista e nunca me dei conta disso. O Posso Romário falar? Alguém levantou o começa? dedinho? Romário, pode falar. Aretusa, deixa eu só concluir. Só para concluir, desculpa, a minha conexão caiu, mas pelo computador não estava ligando, meu celular descarregou e eu tive que carregar. Concluindo, é que nem tudo, estou falando que nem todo mundo é racista. Eu não sei o que procedeu depois, qual foi a fala. Foi muita conversa. Então, aí a Tati perguntou, e se ele fosse branco, será que ia acontecer isso? Sim, porque estava acontecendo na cidade ali, isso estava acontecendo. Não era por ele ser negro ali, porque eu presenciei isso. Entendeu? Aí a cidade se comoveu, que aquilo outro começou a cancelar, a cultura do cancelamento aconteceu ali também, a cancelar aquele estabelecimento. Por esse fato que esse menino fez, e aconteceu, filmou, e teve ações e tudo mais. Aí o que aconteceu? Infelizmente, era um jovem preto, pobre, que não tinha condições nenhuma, conseguiu o advogado público que foi advogar para ele e não deu, acabou que foi vergonha porque a pessoa tem a condição melhor, contratou o advogado, mostrou que não houve racismo, mostrou pelas câmeras que aconteceu essa abordagem em outras pessoas e ficou por isso. Ele ficou queimadíssimo na cidade, ficou com vergonha, está mudando para outro Recife. Eles são imigrantes, está voltando para a terra dele. Então, o que aconteceu? De que foi essa falsa militância? De levou a quê? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, principalmente nós que moramos em pequenas cidades, para não fazer uma polarização falsa daquilo que está acontecendo, e não levar essa pauta que é importantíssima, de extrema importância, igual estou trabalhando com crianças agora, colocando elas nos lugares delas, elas saber que a cor delas não vai significar nada, que ela não tem que, porque é negra, tem que ser isso, aquilo, outro. Não, ela pode ser o que ela quiser, ela pode trabalhar o que ela quiser, ela pode estudar o que ela quiser. Então, ela não tem que se embasar no que a sociedade prega, porque é preto, tem que ser assim, aquilo outro. Igual ela teve uma fala recente que crianças se espelham em Lázaro Ramos, se espelham em Beyoncé, se espelham em Rihanna e outros artistas que aí vem, que a mídia também tem a culpa de ser tudo que acontece hoje, tanto do lado bom e do lado ruim para nós que somos negros. Só para concluir o que eu estava falando. Então, vamos prosseguir pelo estrutural. Vamos. Racismo estrutural, ao meu ver, como eu falei, 132 anos de uma falsa abolição. Todo mundo sabe que o que a gente aprendeu na escola é errado, né? Porque os negros não vieram para cá, mas eram reis e rainhas. E aí, quando acabou a escravatura, que a princesa Isabel não foi a Madre Teresa de Calcutá, simplesmente ela foi na base da pressão que ela assinou a Lei Áurea. Então, foi na base da pressão que ela assinou a Lei Áurea. E que aconteceu quando acabou a escravidão? Os pretos eles passaram 400 anos sendo escravos. Então, são 4 gerações, 5 gerações sendo escravos. E quando terminou, eles não tinham acesso, eles não tinham terra, eles não tinham dinheiro, eles nem sabiam ser livres. E foram designados a quê? As favelas, as periferias. Eu sempre costumo dizer que as favelas são as senzalas e o tronco a bala da polícia, que até hoje a população negra está passando, o jovem preto passa, principalmente o homem preto passa por isso. Então, a professora Lu Souza, ela deu uma vez uma palavra para isso, faça o teste do pescoço. Então, mesmo que a gente não saiba o que é um racismo estrutural, não tem assim, é só a gente ver a nossa estrutura da sociedade. Então, aonde que está a nossa estrutura? Então, você vê primeiro aqui o homem branco, eu não estou falando nem de gênero, não estou falando nada disso, estou falando o homem branco, a mulher branca, o homem preto e a mulher preta. Então, são a base da sociedade, né? O homem preto e a mulher preta. Se você fizer o teste do pescoço, é só você olhar, que é muito simples. Qualquer ambiente que você estiver, quantos pretos estão naquele lugar, e mesmo a quantidade de pretos que estão naquele lugar, qual a ocupação que essas pessoas pretas têm?
infelizmente vão estar sempre servindo. Talvez nós pretos acadêmicos, de classe média baixa ou de classe média, nós realmente no nosso dia a dia não convivamos com o racismo escancarado, porque ele ameniza um pouco quando você tem uma condição melhor. Eu não tenho uma condição melhor, eu moro numa kitnet, mas eu moro no bairro Central, sou atriz, sou uma negra entre essa padrão, como as pessoas dizem pela sociedade, então diretamente não tá. Acontece muito mais quando eu estou mal vestida, quando eu estou com, nossa, saio para ir na padaria de qualquer jeito, então acontece muito mais. Se eu estou com mais arrumada, no meu caso, não acontece. É sempre, nossa, você é modelo, você não sei o quê. E aí já começa, Thaís Araújo, né? Começa aquela coisa toda que a gente sabe. Então, essa estrutura de aonde está colocados os negros. A gente sempre está servindo. A população que mais morre é a preta, a população que menos ganha é a população preta. Então, é a estrutura de um país. Esse é o racismo estrutural. E por que essa estrutura faz com que só as pessoas pretas sejam o foco da bala, sejam o foco de tudo isso que eu falei? Por conta do racismo. Por conta dessa estrutura que vem há 132 anos e que a gente demorou muito para começar a falar. E mesmo hoje, quando a gente está falando, está tendo discussões, está abrindo, é o que você falou, é o que eu sempre falo. O racismo não é um problema só das pessoas pretas. O racismo é um problema da sociedade, porque todo mundo sai perdendo com ele e todo mundo sai ganhando. Uma vez um amigo meu branco até deu um exemplo. Ele falou assim, vamos fingir então que você é uma pessoa egoísta. Você é racista, você não gosta de preto mesmo, mas você é egoísta. Você concorda que se você ajudar... Ele falando, ele falou, é uma piada racista que eu estou fazendo, mas é uma forma de vocês pensarem. Você concorda que mesmo se for uma pessoa racista, eu tentando amenizar o racismo, aquele pretinho não vai me roubar? Porque ele vai ter mais condições? Porque ele vai ter menos bandido na rua? Então, mesmo que você for uma pessoa egoísta e racista, você tem que pensar no racismo. E eu parei para pensar, eu falei, não, mas por que você vai associar o preto? Aí eu fiz a analogia que ele quis dizer, né? Mesmo que eu não goste de preto, acho que para mim todo preto é bandido, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não quero ser roubado por esses pretos. Entendeu? Então, acho que é mais ou menos por aí. Então, é a estrutura do país que é um problema da sociedade e não só nós que passamos por isso. E falando do racismo estrutural, aqui em Biá, eu fui trabalhar na PAI, aqui, no ano de 2018, 19. Estou lá trabalhando em uma festa das crianças. Chegou uma pessoa fazer doações e perguntou assim, você está pagando pena aqui? Eu disse, não, estou trabalhando. Você está trabalhando de quê? Eu disse, sou professor. Aí a pessoa ficou espantada, porque falou assim, porque acham, por estar numa situação filantrópica, na PAI, com crianças especiais, aquilo ali, que eu tinha cometido algum delito, e estava pagando a justiça uma forma de um trabalho voluntário ali. Entendeu? E o racismo estrutural é todo dia, todo preto vê e sente na pele. Às vezes não conhece, como você falou, às vezes você cometeu isso sem saber, que você não conhecia o que é. E isso vem desde a colonização, né? Porque pegaram os nossos ancestrais e colocaram aqui devido à cor. E achando que nós éramos inferior e até recentemente achavam isso. Que nós, pretos, eram diferentes, era uma raça diferente. Mas, biologicamente, pegar o sangue seu e o meu, levar qualquer laboratório da cidade, vai ver que é sangue humano. Não existe raça, não existe o sangue branco e o sangue preto. Hoje, graças a Deus, já temos isso. Já temos essa ciência para colocar isso na cabeça das pessoas, né? Desde lá eu gosto muito de falar, desde lá da pré-escola, da educação infantil, trazer isso com a criança, resgatando isso com ela, para ela não ver diferença nenhuma, tanto as brancas quanto as pretas, vim crescendo com isso junto. E o racismo estrutural, ele balança o psicológico das pessoas já adultas, já formadas, tudo mais, porque ela acha que aquele lugar ali não é para ela. Ela faz ela ser retirada ali por isso, entendeu? Porque pela pressão da população. Achar, não é para mim, eu não posso ficar aqui. Eu penso muito assim, eu como branca, né, eu tô aqui do outro lado, mais ou menos, da história, mas depois que eu descobri o racismo estrutural, eu fiquei pensando muito por que as pessoas não trabalham mais, tentar trabalhar a consciência do branco, ao invés de passar para ser muito reativo, sabe? Eu acho que se a gente trabalhasse o racismo estrutural, se as pessoas brancas tomassem mais conhecimento, porque às vezes ela realmente não tem esse conhecimento de que ela é racista. Aquilo que ela faz
que para você é racismo, talvez está embutido nela ali, ela nasceu vivendo aquilo ali, e para ela aquilo é normal. Então, se a gente Aí a gente começasse a trabalhar essa aí a parte... gente aí ouvir constantemente, para você tudo é racismo. Para você tudo é racismo. Você vê racismo em tudo. Você não pode falar nada com você que para você é racismo. É isso que acontece. E quando você passa a levar termos técnicos, termos científicos e tudo mais, a pessoa fala que você é snob, que você está querendo ser superior a ela em tudo. Acontece muito nas redes sociais, você vê aí, que às vezes eu falo uma coisa bem singela, a pessoa fala que eu estou sendo arrogante, que eu estou sendo grosso, sem educação, mas não é. É o básico do básico. Então, é difícil também para nós, tentar modificar ali, fazer essa reeducação do branco. Isso, a palavrinha que o povo gosta muito, a reconstrução, né? A desconstrução. Eu concordo com você em parte, mas assim, o que acontece? Isso sempre foi falado. Quem não queria ouvir eram as pessoas brancas. Então, isso sempre foi falado, sempre foi. Que assim, não é possível que Agora as pessoas... só ganhou mais visibilidade com a internet. Com a internet, mas assim, não é possível, vamos supor, eu não sei qual é a sua vida, que nem eu falei, eu tenho muitos amigos brancos. Mas assim, não é possível uma pessoa branca, ela nunca reparou que ela nunca teve amigo preto, ela nunca reparou que sempre os pretos que estavam lhe servindo, foi tão normatizado essa questão da onde que é o lugar do preto, que é normal. Se de repente quando eu vejo uma pessoa, morador de rua loiro, você para, você fala, mas peraí, não é normal, o que aconteceu? Será que ele tá perdido? Por quê? Porque normatizou que o preto tá ali. Então, quando a gente pega umas pessoas um pouco, às vezes, muito radicais, que não tem paciência para explicar, é tipo assim, eu expliquei há 400 anos. Tá 400 anos, você quer que eu explique agora agora? 400 anos está falando isso, 400 anos você não tá vendo. Você liga a televisão, você não vê o preto lá. É o que você falou. Agora com a internet, que ela proporciona para a gente falar com o mundo, está sendo muito mais. E outra coisa também, tem aquela ali. O branco quer se desconstruir? O branco quer perder os seus privilégios? Porque daí, se a gente fazer uma equação de igualitária ali, vai sair perdendo. A gente lembra muito bem, não é nem vir assunto político agora, mas a gente lembra muito bem que no outro governo, a ascensão da classe média C, estava uma mistura. A empregada ia fazer a faxina, mas ela saía com um carro melhor do que a patroa. Aí, opa, peraí. Você tá entendendo? Então, assim, para os pretos também começarem a ter mais visibilidade em todos os setores, privilégios vão ter que cair. E quem que quer abrir mão do seu privilégio? É essa a questão. Nem todo mundo vai querer, porque alguém vai ter que servir mais, ou então vai ser pelo menos igual por igual, entendeu? Então essa que é a questão também do racismo estrutural. Não é questão dos brancos de ter mais paciência, é questão de você ver. Pô, na escola do meu filho tem quantos amiguinhos meu filho tem? E ímpar na casa, é preta, qual a cor dela? No restaurante que eu fui, quantas pessoas estavam sentadas na mesa? Essa estrutura que as pessoas não negras têm que começar a movimentar ao seu redor, se ela realmente quer desconstruir. E ela sabe, quando ela começar a fazer isso, os privilégios dela também vão acabar sendo ameaçados. Vai querer? Nem todo mundo está querendo aceitar isso, entendeu? Para ter essa equidade, vão ter que ter os privilégios ameaçados. Eu quero contar uma história para vocês do que aconteceu com um amigo meu, para tentar explicar mais ou menos isso que eu quis dizer antes. De estar entranhado. Eles estavam, na noite de Natal, levaram um amigo negro para jantar, para passar a noite com os avós, na casa dos avós. E a avó dele, só que essa história aconteceu tem mais ou menos uns 25 anos, para vocês terem uma ideia da idade da avó dele. A avó dele é uma pessoa que veio de uma família que tinha escravos. Então, quando eles chegaram na mesa, chegaram na mesa, a avó dele olhou e falou: o que esse negro está fazendo aqui? Aí eles muito sem graça, né? Todos muito sem graça. Não, vovó, eles vieram para cear com a gente. Não, na nossa mesa eles não sentam. O que eles fizeram? Eram 3 irmãos, que estavam mais 2 amigos, um negro. Levantaram todos da mesa e foram cear na pracinha
do Jardim, aqui na Praça da Matriz, quem é de Biá conhece. Então, o que eu quero explicar é o seguinte, são 400 anos realmente que está vindo, mas agora que a gente chegou num ponto que os veículos de comunicação eles estão conseguindo chegar. Na época da avó dele, nem televisão praticamente existia. O rádio não existia cor. No rádio você não conseguia ver cor. Então, aí agora vem a era da internet, a gente está mudando. Eu acredito que nos últimos 30, 20 anos, o racismo, ele que seja na teoria, mas eu acho que ele diminuiu mais do que nos outros 370. Eu não sei qual que é a opinião de vocês sobre isso. Quer falar? Pode ir, Não, eu não acredito que ele tenha, como eu falei, a questão da mídia é muito importante, ele não diminuiu. O que acontece é que nós, como eu falei, artistas, pessoas de classe média baixa, aquela ali, a gente vive com outras pessoas que têm mais acessos à educação, a mais acesso ao olhar do outro. Por exemplo, eu sou uma mulher espírita, kardecista, apesar de não existir a palavra kardecista, mas para vocês entenderem que eu não sou bandista, nem candomblessista, eu sou kardecista. Eu ouço muito, nossa, Kardec era racista. E como você, como mulher preta militante, é kardecista. Inclusive, eu trabalho na Federação Espírita de São Paulo, agora não, porque está a pandemia, mas trabalho no PAS, na desobsessão. Eu falo, então, quando o Kardec falou aquela questão, foi uma questão antiga, exatamente como você falou agora, Letusa. Era um pensamento da época. Só que eu não posso anular todas as coisas boas que o Espiritismo me traz por pensamento de uma única pessoa, que era o Kardec, que ele colocou nos livros o pensamento que era da época, que negro é uma raça inferior. Eu concordo quando você fala, mas antigamente as pessoas não estavam vendo. Só que se a gente for falar, essa discussão acaba sendo mais para pessoas da nossa geração. Eu concordo que os idosos ainda têm aquela estrutura familiar do que o preto é para servir. Só que essa discussão está acontecendo com as pessoas de 15 a 50 anos, então não está muito lá atrás. Ela já pegou um mundo diferente. É o que eu falo, acaba caindo nos privilégios. Você faz o teste do pescoço, quantas pessoas preto você convive? Talvez, eu não sei para vocês, eu não conheço Ibiá, mas deve ser uma cidade pequena, é muito mais assim. Mas as outras cidades, eu, por exemplo, que sou de São Paulo, eu falo para as pessoas que moram em cidades grandes, que consegue ter essa percepção maior, né, pela diversidade de pessoas que moram num lugar que tem mais população. Quantas pessoas pretas você convive? É não normatizar. Então você não precisa. Ok, se você não sabia antes, você vai ter que aprender agora. E se ninguém te ensinar, você vai ter que ir atrás. Porque muitas vezes fica pensando assim, todo preto tem que ficar explicando para o branco que é racismo. Não, gente, hoje tem Google, hoje tem um monte de... Então, quando cai nesse lugar, eu entendo a não paciência de algumas pessoas pretas que falam, vou ter que ficar explicando agora, fazer a lição de casa que o branco já deveria ter feito. Eu não me coloco nessa porque sou uma pessoa que eu gosto de desconstruir, eu gosto de ter paciência, eu gosto de falar, até porque tenho muitos amigos brancos, como eu já falei. Então, o meu caso é diferente, mas eu conheço a maioria que não gosta. Eu vou ter que te ensinar agora, vai atrás. Então não tem que depender também só do preto para você se desconstruir, porque até o próprio preto está se desconstruindo. Até o próprio preto também chama de macaca. Eu já chamei minhas amigas de macaca. Lá vem a macaca. Ei, macaca. Eu já chamei também. Eu não sei se vocês já ouviram falar um tema chamado afrobege. Não sei se vocês já ouviram falar. Aqui em São Paulo a gente usava. Eu inventei esse termo nos anos 90 porque eu achava que os pretos da cor clara, eles pareciam bege, doce de leite. E aí, esse termo é ruim de falar hoje, mas muita gente, para sugerir um preto de pele clara, fala, ela vem o afrobege, né? Por quê? Até nós, pretos, estamos nos desconstruindo, gente. Até eu, às vezes, eu estou num lugar que, de repente, eu olho e falo, será que vai me roubar? E não necessariamente porque ele é preto, e sim pelas características do bairro, por exemplo, que eu moro, que eu sei como são os ladrões. Então, até eu estou me desconstruindo muitas vezes. Até eu me pego falando, de repente, no Tinder, eu falo, não, esse pretinho tá feio. Aí dou um match no loirinho, entendeu? Porque achei ele mais bonito. Mesmo meu consciente, eu não tenho nenhum problema isso, sendo uma mulher hétero, e não tem esse problema.
mas às vezes eu passo pretinho e falo, ai, não achei ele bonitinho. Mas por que o nosso pretinho era, por que eu passei ele pra lá? Agora já foi. Você tá entendendo? Então, assim, a gente também tem que ir atrás da nossa desconstrução. A gente também tem que ir atrás do nosso posicionamento na sociedade. É ver uma situação racista, não se calar. Lembra aquela frase? Em brigas de marido e mulher, ninguém mete a colher? Quantas mulheres a gente já se viu apanhando na rua, ninguém falava nada? Quantas mulheres a gente viu o vizinho batendo? Hoje a gente vai se intrometer sim. Hoje a gente vai ligar para a polícia. Às vezes a gente não se intromete tanto, até por receio, mas vamos ou nem que for na nossa mente pensar, deveria ter feito alguma coisa. Então é uma questão de desconstrução, gente. É um país de 500 anos, que é o Brasil, com apenas 130. Olha a balança como que tá. É 500 anos aqui, 130, e vamos dizer que depois da década de 70, depois agora, essa nova que está acontecendo. É pouco tempo. Eu não acredito, só para terminar minha fala, eu não acredito que a minha geração ainda vai pegar isso. Eu não tenho filhos, mas assim, a geração dos meus netos vão pegar o mundo melhor. Porque se a gente for pensar, minha geração, eu só tenho 4 gerações da minha família que não foi escravo. Qualquer pessoa preta viva hoje na Terra, só tem 4 gerações que não foram escravas. Mãe, vó, a bisavó com certeza pegou um pouquinho, e a minha avó já foi escrava. Então, apenas 4 gerações de uma pessoa preta não foram escravo. É pouco tempo demais. Sim. Eu também concordo e eu penso, Eretusa, que é o seguinte, o papel fundamental nesses momentos da educação. E como, quando a gente chega com essas pautas, por mais que exista a Lei 10.639, às vezes a própria equipe pedagógica não está preparada e não está interessada em saber, entendeu? Eu já, como professor, fui chamado na sala e falado assim, olha, essa é uma escola tradicional, você não ensina isso que a lei está te mandando ensinar aqui. Porque essa escola aqui é tradicional, a gente não faz isso. Então, você ensina, mas assim, tenta fazer de uma outra forma, tem uma musiquinha do não sei o quê, sabe? E passa por cima. Então, assim, até nós que estamos saindo da universidade agora, né, no meio dessa avalanche, sabe? A gente vai para a ação e a gente, pum, você é cortado. Aí você vai e pá, não foi racismo. Aí você vai, não, é autopromoção, entendeu? Então, assim, você tá o tempo todo tentando fazer, tentando ajudar, tentando. Isso é para qualquer pauta, né? Aqui nós estamos recortando para uma questão específica que ela é fundamental e estruturante do país, mas tem muitas outras opressões que ocorrem, né? Do movimento negro em específico, ele se fortalece e ele, enfim, tem uma pesquisa mais robusta, né? Da década de 60, 70 para cá, né? Que a gente tem uma coisa assim mais forte, né? Sempre tivemos, mas assim que a coisa se fortalece. E aí, agora, por exemplo, eu sou, vamos dizer, da geração Z. Quando eu chego aqui na universidade, e quando a minha geração, eu e os que estão vindo agora chegamos, a gente chegou assim, questionando tudo. Então, eu entrei dentro do Instituto de Artes da Federal de Uberlândia dizendo, como assim? Como eu não tenho nenhum professor negro no ensino superior? E aí vocês estão falando aqui disso, daquilo outro, do negro, daquilo papapá. Como assim a minha estrutura do curso de teatro não vê uma cultura tradicional? Toda a minha estrutura é só da cultura oriental, é só da cultura europeia, é só da tradição universal. O que é universal? Tem um autor que diz, universal é o fundo do meu quintal, né? Então, assim, muitos estudantes, até das gerações mais novas, assim, a minha professora brinca, tem uma professora da universidade que fala, chegaram os filhos da Lei 10.639, porque, assim, é fato que chega diferente, que as pessoas das gerações mais novas já estão, assim, às vezes já até nascem com isso mais, sabendo lidar muito melhor que a gente, que está com muito padrão antigo demais, sabe? Que não está mesmo disposto, ou que às vezes não tá dando conta. Mas, eu tenho o meu dever individual de cidadão no meu micro.
Por mais que isso é um problema estrutural, por mais que isso é um problema do todo, o que eu, indivíduo, estou fazendo para transformar isso daí no meu dia a dia, no meu povo? Então, quando você fala assim, mude um termo, mude uma palavra, se atente a isso daqui, que é um termo, aí as pessoas, ai, mimimi, ai, hoje em dia você não pode falar mais nada. Ah, mas não é. É porque é o mínimo que você pode fazer para virar a mesa desse poder. É o mínimo que você... Porque se você que está ouvindo dizer, ou que está sabendo, ou que está estudando, não faz... Você está esperando quem que vai vir aqui, vai fazer por você e vai transformar. A transformação acontece a partir de nós. Seja no povo, seja no mundo, seja naquilo que a gente faz, na nossa mudança, e a cada dia você vai aprendendo, e você vai se desconstruindo mais, e você vai, você vai caindo a ficha, vai assentando várias coisas. Opa, nossa, olha aqui o que eu repliquei. Às vezes eu vou ir para o IBA, e meu pai negro fala umas coisas que eu falo assim, epa, ó o racismo. Entendeu? E ele já sabe nos seus 60 anos, ele já repensa e fala, opa, realmente, eu tô repetindo um padrão aqui. E é um homem velho, entendeu? Mas assim, como eu sempre tô falando, ele vê sempre a minha irmã falando, ele vê sempre que a gente tá agindo diferente, quando ele se vê, ou quando até a gente vê coisa, a gente já começa a se repreender, mas não assim, numa acusação, numa coisa de tipo, nossa, juntos vamos nos ajudar para virar isso daí. Quer acrescentar, Romário, alguma coisa? Não, tranquilo. Tudo tranquilo? Gente, eu tô aqui pensando como que eu vou fazer para editar esse programa, porque tá... Deu 1 hora, né? Não, menino, tá gigantesco. E a gente não falou quase nada, hein? Pois é. Eu sei que eu falei por muito, cima. mas assim, não falamos de colorismo, não falamos de estrutura familiar, de miscigenação, exatamente Da isso. intolerância em si. solidão da mulher negra, a questão de gênero, da homofobia, do homem preto também que acontece. Pô, é preto ainda é viado? Né? Então, tem muita coisa que a gente não fala. E tá vendo? Gente, não um dá. assunto, tá vendo? Não dá. É assim, é muito assunto, é muita coisa. Eu queria que a gente se reunisse outras vezes, porque eu acho que deu uma química boa, muita informação legal, né? Uma pena que o tempo voa quando o assunto é bom, é uma pena. Por mais que seja um assunto pertinente, que todos queriam falar, são de pensamentos totalmente diferentes, porque a Tati, ela traz a bagagem dela desde a década de 90, e bem mais tipo aquela militância raiz total. Eu já não sou assim, eu sou nem vou falar que sou Nutella, mas eu não sou extremista. O ponto que eu falei do rapaz do mercado, que nem tudo é racismo. O Alessandro já traz bem mais além do contexto histórico, como ele começou falando do Quilombo do Ambrosio. Então, igual você falou, deu uma liga bacana. Se possível, a gente pode Mas é melhor não ser extremista do que ser aquele limitado. Eu, que às vezes sempre estou brigando nas páginas, né, da internet, brigando não, colocando a minha opinião. Se a pessoa fala alguma coisa, eu vou lá e coloco, tem uma música, não sei se vocês já escutaram, Negro Limitado, que é do Racionais. Sim. Se não escutou, depois você escuta, o Negro Limitado. E ele fala, essa música é de 94, se eu não me engano. E o Racionais, ele canta essa música, fala assim, você não me escuta, não entende o que eu falo, procuro te dar um toque, sou chamado de preto, otário, atrasado. Que aí eu falo para uma pessoa preta que não tenha tanta consciência, que também, como eu falei, é uma discussão, uma desconstrução nossa, do nosso povo também, eu falo, escuta essa música do Racionais, Negro Limitado. Às vezes, quando você fala assim, talvez eu não sou radical, eu não sou extremista, como eu falei. Teve uma época que eu falava, não, vamos mudar, separação. Só que eu olhei para o lado e falei, peraí, eu tenho muito amigo branco, não dá para separar. Eu tive essa parte de extremista, eu falei, como assim? Deixa eu saber me matar. A minha irmã, ela lida como branca, porque ela é filha de japonês com uma mulher preta clara, que era minha mãe. Meu pai era retinto de traços não negroides, a minha mãe era muito clara também de traços não negroides. Desculpa, nariz fino. A pessoa fala, traços de branco, não, mas é traços não negroides. Então, a gente tem essa questão. Não é porque não acontece com a gente. Não é porque eu não sofro muito. Como eu falei, eu sou uma preta que não sofro diariamente. Até porque eu sou atriz, até que normalmente quando eu saio eu sempre estou arrumada. Então, assim... Só que eu sei que o resto do Brasil sofre. O resto do Brasil sofre. É um povo que está ali, à margem da sociedade. Então, a gente pode ver muito mais ou muito menos
de acordo com o nosso ciclo social. Então, eu não estou falando, mas você não vê racismo? Não, não é isso. Você vê, mas de acordo com as pessoas, com o seu ciclo social, não te atinge tanto. Só que acontece isso todo dia. Então, é essa luta que a gente tem que ter, mesmo não acontecendo comigo. Sim. Entendeu? E também não pode ser radical, tudo assim. Ai, você falou, ai, tô com você que. Porque você é. Não, aí fica uma Lumena, gente. Pelo amor de Deus, assim não, gente. Não vamos. Sem autorização para respirar. Hashtag fora Lumena. Tô tão pálida. Tô tão pálida de tomar um sol. Aí eles olham assim, eu falei, tô pálida, gente. Preto também queima, fica com a marquinha. Tô pálida. Eu quero ficar mais retinta. E a gente, você tá entendendo? Então, assim, é uma questão de você não pode ser radical, entendeu? Eu não, tipo assim, tem uns amigos meus que eu brinco assim, tô precisando do dinheiro, hein? Começa a falar alguma coisa que eu vou te processar, entendeu? E para terminar, a gente não deveria nos habituar a não, as pessoas brancas, a não colocar a cor. Inconscientemente a gente coloca a cor das pessoas, especialmente as pessoas não brancas. Tipo assim, se você for referir, por exemplo, a Thaís Araújo, eu digo ela porque ela é muito famosa, assim, mas vamos supor, se fosse outras, a pessoa nunca vai falar, ai, a atriz branca, sei lá, Paola Oliveira, ok, aquela atriz branca, Paola Oliveira. Então tem que aprender a não colocar cor também. Ai, ô negão, chega aí. Pô, esse negão é meu camarada, ele é truta, ele é forte, esse negão é. Pô, esse cara é mais engraçado. Alguém fala, ô brancão, pô, mano, esse brancão, cara, olha esse brancão. A não ser que a pessoa tenha uma característica, ela é muito branca, parece um alemão, aí vira um apelido, aí é diferente. Só que a gente tá acostumado a isso, japa. Cara, a pessoa é brasileira, ela só tem traços orientais, então ele não é um japa. Você tá entendendo? Então é uma coisa, construção nossa, até eu como preta, e as pessoas brancas também. Então, assim, não colocar coragem. Alguém fala a atriz branca Vera Fischer, mas fala a atriz preta Zezé Mota. Ah lá, esse negão é da hora. A cor não pode vir antes, entendeu? Então, quando nós começarmos a não ter mais isso, a olhar as pessoas como indivíduos, independente da cor dela, independente do caráter dela, a Carol Conká, não, só para terminar, mas a Carol Conká não tá lá porque ela é preta, porque ela faz aquilo. Ela, é a característica dela, ela é daquele jeito má. Se ela fosse branca, ela seria do mesmo jeito, e talvez até pior, porque ela podia falar, não estava nem prestando a questão, entendeu? Então, assim, são indivíduos, entendeu? Então é isso que a gente tem que pensar, nos indivíduos sozinhos. Então o preto não é uma coisa só, assim como o branco não é uma coisa só. Eu acredito que o trabalho vem evoluindo bastante, mas que ainda tem muito para andar, né? A gente ainda tem muito para fazer. Eu sinto nas minhas sobrinhas pequenininhas que elas não, em momento algum eu consigo sentir racismo nelas. Para elas é indiferente a cor. Uma está com 7, a outra está com 13. E a de 13 era para né, aquela fasezinha assim, não vejo. Mas elas convivem com pretos? Convivem. Uma estuda numa escola pública, a outra estuda em escola particular, mas convive. O meu bairro, quem conhece o Fundinho ali, sabe que é um bairro... Deixa eu só te cortar um pouquinho. Você viu uma frase que você falou? Eu sei que não foi assim, mas você vê que é tão enraizado na gente. Uma estudando na escola pública, outra estudando na escola particular, mas na nossa cabeça, automaticamente... Você está entendendo? Tem mais diferença na escola pública. Super. Tá entendendo? Super. Ou seja, a que estuda em escola pública tem mais acesso com o negro. Você está entendendo que são pequenas coisas enraizadas que a gente fala, que senão a gente fica bitolado, ouvindo uma radical que nem a Lumena querendo colocar tudo para fora e não dá para absorver, ou a gente se anula. Porque você viu, ela convive com preto só para poder saber, só que aí você trouxe uma outra questão. Não convive, porque ela trabalha uma estudando na escola pública ou na particular. Então, ou seja, por que na pública só tem pessoa preta inconscientemente na nossa visão? Agora você está entendendo aquela coisa que eu te falei lá atrás? Do estrutural lá de trás, que eu até cheguei a te falar. Falei assim, gente, às vezes eu me peguei fazendo coisas que eu não... E agora aconteceu. Porque é inconsciente, porque submete o quê? Está enraizado. É estrutural, está enraizado. Não, é o preto. Você tá entendendo? Então, assim, não dá pra gente mudar da noite pro dia, senão a gente fica louco e achar que tudo é racismo. Porque se a gente for ver nisso, até numa Se a Lumena tivesse aqui, a nossa conversa tinha acabado. Tá vendo? Então é isso, a gente faz. Então a gente
se policiar todos os dias, assim. Quer dizer, na escola pública, não, ela convive, porque ela tem preto, é público. Não entendi, entendeu? É uma estrutura que a gente vai mudar e não vai ser da noite pro dia, não vai ser, às vezes, nessa encarnação. O seu filho, eu não sei, acho que ele tem uns 5 anos, talvez quando ele esteja com 30, Tá com 3 você ainda. seja aquela velhinha, você seja aquela velhinha que vai vir, que vai sentar na mesa, não vai, você tá entendendo as coisas? É muito lá para frente. A gente está fazendo um mundo É, melhor lá para frente. A nossa geração não vai pegar. O seu filho, talvez na nossa idade, pegue um mundo melhor. se Mas a Deus gente, quiser. infelizmente, ainda não vai pegar. A gente só vai ter que lutar esse tempo todo. Amém. E lembrando que a avó dele, ele vem de uma descendência negra também. Então, se tiver que puxar, tá lá na Eretusa, turma. só para fechar a minha fala também, eu acho que como nós, né, iniciamos esse assunto a partir desse recorte do reality, é legal a gente perceber, né, e a gente ampliar o senso crítico que Big Brother é um programa de televisão, e ali tem TV envolvido, tem marketing, tem um público muito bem pensado e muito previamente selecionado para estar ali, tem direção. Então, eu até diria que não é nem um reality vida, é um reality. E não é nem um reality, é um teatro show, entendeu? Não é nem, a gente pode nem usar mais o termo reality, teatro show. Então, ali eles convidaram os atores, nós temos os personagens a partir daquilo que os psicólogos, que as pessoas do programa achavam que dava conflito para gerar audiência, está gerando, está funcionando. E aí, o que acontece? Aquilo não reflete, né? Aquilo pode ser um espelho que mostre faces, que mostre partes, espectros da nossa realidade, mas aquilo não é a realidade. Né? Então, assim, eu acho legal porque levanta as pautas, as discussões, a gente vem aqui e fala, mas eu acho que isso é bem anterior. A gente ainda está aprendendo a lidar com esse evento novo que é a internet, nem todo mundo está preparado para a comunicação, né? Isso é perceptível. Então, como que nós vamos aprendendo a lidar com tudo isso e como nós vamos aprendendo a nos comunicar e a não ser lumena somente ficar taxando, apontando o dedo, fazendo hashtag, brincadeirinha na internet que a gente está reproduzindo o mesmo padrão, né? Então, assim, não é a gente ficar se fiscalizando e ficar, nossa, meu Deus, não posso viver mais. Não é isso. Mas é sempre a partir do Big Brother, a partir do exemplo, a partir daquele caso de racismo, a partir do caso dali que eu ouvi do não sei o quê, eu olhar para mim. E eu nesse contexto, e comigo, e eu no dia a dia, o que eu faço? E se tivessem câmeras aqui agora na minha casa 24 horas, o que será que milhões de pessoas da audiência que tem aquele programa não iriam ver? Né? Que Acho que legal imagem a que gente você iria pensar nisso passar, aí. né? Será que eu Gente, eu juro que seria eu tinha tão uma coisa. bonzinho como eu penso que eu sou? Isso que eu falo, tinha uma coisa que eu vou falar super rápido mesmo. Eu que fico o dia inteiro na internet, eu reparei o seguinte, mesmo a Carol fazendo tudo o que ela fala, e ela ter falado que iam fazer com ela, eu não vi comentário das pessoas chamando ela de macaca ou de alguma coisa racista em relação a ela. É sempre ao caráter dela. Eu achei isso uma curiosidade, porque automaticamente as pessoas iam xingar muito mais. Mas ao contrário, as pessoas estão até pensando assim, até as pessoas que não gostam de militar estão falando, eles estão militando errado, porque não é assim que eu estou aprendendo, não é assim que outros pretos falam. Então, até nesse ponto, a gente vê. Eu não vi nenhum post alguém falando, porque essa macaca não. Não, porque mesmo assim as pessoas ainda continuam xingando, só que eu não vi. Eu só vejo as pessoas falando do caráter dela, de que ela não representa, de que ela é cobra, de que ela é A falsa, questão mas eu não vi cor, nada racial em relação a Carol. Eu não vi a questão nada. cor, a questão cor ali não está em xeque, não. E hoje, se o Big Brother acabasse hoje, na minha concepção, teria 2 protagonistas, seria Lucas e Carol Conká. Então, a cor ali, nesse momento, não Exatamente, a está. cor ali não está indo. Por mais que seja uma questão racial presente, né? Uhum. A discussão é essa, mas não está tendo a cor. E acho que é um caminho que as pessoas estão abrindo o olho, não estão reproduzindo, porque eles poderiam chegar lá, tá vendo? Tinha que ser a preta, tinha que ser a macaca. Mas eu não vi Sim. nada disso, é sempre o caráter dela. Ali a cor não está indo, por mais que o assunto seja esse, a cor não está relevante ali. Nossa, isso é Justamente. maravilhoso. Mesmo tendo gente que está aproveitando da situação Sim. também. Tem aqueles que se aproveitam também. A Boninho não vai tirar ela. Onde foi? Todo mundo viu, gente. O dia que ela sair vai ser Copa do Mundo. O Boninho não vai tirar ela porque, gente, é dinheiro. É dinheiro ali. A gente que ator, a gente sabe, é business. De alguma forma ali ela está sendo protegida pelo menos mais um mês, porque tem a cota do patrocínio. Depois a gente elimina.
Gente, eu tô te Entendeu? falando que eu tô tomando Rivotril dobrado à noite para dormir. Tá difícil, porque não dá para aguentar. Você desliga a televisão, você quer matar você quer fazer qualquer coisa, porque é um ranço fora do normal. Ah, Eu eu achei um tô para post meu morrer. falando 2017 era falando assim, Big Brother é de gente alienada sem cultura. Aí eu peguei esse post que o Facebook me lembrou e postei. Olha como as pessoas mudam. 2017 eu achava isso. Hoje, Big Brother é importante porque são questões relacionadas à sociedade. E como a gente falou, a gente já tem 1 hora e pouco aqui, já estamos acabando, mas a gente vai ficar o dia inteiro falando, porque são várias questões ali. Tem o assédio também de mulher com homem, porque teve esse assédio, as pessoas passaram um Sim. pano, a homofobia, a A saúde homofobia está mental. Então, são constante, está vários assuntos constante. que o Big Brother hoje ele é importante, sim. Ele virou um Exato. circo de horrores, né? Você falou uma coisa aí super importante, não só com você, comigo, acontece com outros ciclos de amizade. Eu tenho uma super, hiper, mega amiga que até o ano passado falava como que em pleno 2020 as pessoas ainda assistem Big Brother. Como que isso acontece? Gente, a Big Brother é saúde mental hoje em dia, né? Ou estraga ou cura. No caso, seria tudo para estar estragando. Exatamente. Mas é essencial. Pessoal, É isso. então eu acho que mais alguém quer fazer alguma ponderação aí? Não. Então eu vou agradecer vocês, foi um prazer imenso. Eu estou muito feliz de ter batido esse papo. Eu acho que agora no final, então, que a gente se libertou aqui para conversar com um pouquinho mais de leveza. Eu espero, sinceramente, que a gente mantenha contato e que volte outras vezes para tratar de outros assuntos que a gente não conseguiu agora, porque o pessoal de Biá merece conhecer a Tati, né, pessoal? Então, acrescentou demais a gente. Quero Riquíssima. agradecer, quero agradecer muito a Lígia, a Brenda Lígia, que indicou a Tati para a gente, a Brenda, que é uma amigona, um beijão para você. E deixar para todo mundo, ó, quem gostou, vai lá, dá um likezinho no nosso YouTube, Folha Interativa IBA, e a gente vai continuar nessa sequência. Logo, logo a gente vem com mais entrevista para vocês. Um beijão para todo mundo, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, tchau.